meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Me chamo Gutenberg e este é o canal Bem-Aventurados, um canal que está abençoando a sua vida. Quero ler um texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque andamos por fé e não por vista. Aguarda só um instante e logo em seguida estarei ministrando acerca dessa mensagem. Porque andamos por fé e não por vista. Todo aquele que conhece um pouco sobre o ministério do apóstolo Paulo fica boquiaberto. Quanto mais se lê, mais impressionado se fica. Meus queridos, existe uma linha entre o normal e o excepcional, entre andar por vista e andar por fé. E este cara aqui, a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida, a trajetória da sua vida não teve nada de normal, porque ele passou a andar por fé e não por vista. Ele não titubeou em dizer aos Gálatas: porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. A vida desse cara aqui passou a ser regulada não pelo seu próprio eu, não pela sua própria vontade, passou a ser dirigida por Deus, deixou de andar na carne e passou a andar pela fé no Filho de Deus. Se quisermos viver aquilo de excepcional que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que viver, andar por fé e deixar de andar por vista. Porque senão nunca sairemos do normal, nunca sairemos do natural. Aí você pode até perguntar: mas existe alguma coisa de errado com o normal? Existe alguma coisa de errado com o comum? Meus amados, se nós não sairmos desta linha do comum, do normal, diante de Deus, nós sempre iremos viver segundo as experiências dos outros e nunca teremos as nossas próprias experiências com o Senhor, porque nos acostumamos com o comum, porque nos acostumamos com o normal, porque nos acostumamos com a tal zona de conforto, com a mesmice. Se quisermos algo diferente, temos que passar a andar por fé e não por vista. Quantas vezes você falou ou já ouviu alguém falar que tem a fé de Abraão? No entanto, tem receio até de virar a esquina da rua onde mora, com medo do que vai encontrar pela frente. Tem a fé de Abraão e não quer sair do lugar. Tem a fé de Abraão e tem medo do que conhece, imagina daquilo que não conhece. Tem a fé de Abraão e anda por vista, não anda por fé. Só para te lembrar o que a palavra de Deus ela nos diz acerca da fé de Abraão. Ela diz que pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que iria receber como herança, sem saber para onde ia. Meu querido, quando nós andamos por fé, nós podemos até não saber
o que nós iremos enfrentar, o que nós iremos encontrar, mas temos a certeza, a convicção de que Deus está trabalhando em nosso favor, de que Ele está no controle e que por mais dificuldade que nós venhamos a enfrentar, isso não irá impedir de Deus entregar aquilo que é seu. Quem anda por fé sabe que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele encontrou várias dificuldades na sua caminhada ministerial. Nós sabemos que por onde esse apóstolo ele andava, por onde o apóstolo Paulo passava, coisas extraordinárias acontecia. No entanto, isso não impediu Paulo de ser apedrejado, isso não impediu de ser açoitado, isso não impediu de passar fome, isso não o impediu de enfrentar tempestades, isso não o impediu de ser preso. Quantos dizem que andam por fé? No entanto, querem deixar a igreja, querem deixar o órgão, querem deixar o grupo que faz parte, o departamento que faz parte, simplesmente porque alguém criticou e anda por fé. Quantos não têm lançado mão no arado e têm olhado para trás simplesmente porque alguém olhou meio torto e está andando por fé? Quantos, meu amado, não querem retroceder simplesmente porque se levantou um ou dois e disse que não se agradou da obra em que ele está fazendo, e mesmo assim diz que está andando por fé? Andar por fé, meu irmão, não quer dizer que você deixará de passar por tribulações, deixará de passar por aflições, deixará de alguém olhar meio torto ou te criticar. Meu amado, andar por fé não quer dizer que você não vai se desgastar, que você não vai cansar, que você não vai esquentar o seu juízo. Isso vai acontecer algumas vezes, mas é entender que em cada um desses momentos o Senhor Jesus tem cuidado da sua vida, tem se responsabilizado por ela. Por isso, quem anda com fé não pode desfalecer. Como o próprio apóstolo Paulo lhe disse, porque não desfalecemos, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, ou seja, se canse, se desgaste, adoeça. Contudo, o nosso interior se renova de dia em dia, e a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado. As tribulações vão ficar, as aflições vão ficar, as críticas vão ficar, vão passar, o olho torto também vai passar. Então não atente para aquilo que se vê, atente para aquilo que é eterno. Até a nossa vida irá passar, a nossa casa terrestre irá se desfazer, mas nós temos uma casa não feita por mãos humanas, mas que é eterna e está no céu. Ou seja, um dia seremos revestidos de um corpo semelhante ao do nosso Senhor. Por isso, não atente para aquilo que se vê, não desista do seu chamado, não desista dos seus sonhos, não pare, atente para as coisas que são eternas, pois está esperando por mim, por você, um peso eternal de glória muito excelente. Quando Paulo libertou aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, se ele andasse por vista, ele poderia ter dito que tudo tinha dado errado. Mas Paulo andava por fé e estava dando tudo certo. À meia-noite, lembra, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E de repente, à meia-noite, veio um terremoto e moveu os alicerces daquela prisão e todas as portas foram abertas. Todos os presos ouviam Paulo orar, ouviam Paulo louvar. E depois daquele terremoto, todas as portas se abriram. O carcereiro, quando viu aquela cena, ele achou que todos tinham fugido, quis tirar a sua própria vida e foi impedido por Paulo. Então ele disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Então Paulo disse: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não estava dando
tudo errado, estava dando tudo certo, porque aquela história ainda tinha uma continuação, aquela história ainda tinha uma sequência. Fora da prisão, uma jovem foi liberta, mas dentro da prisão, muito mais. Aquela história teve uma sequência, aquela história teve uma continuação. A bênção foi maior. Assim será na sua vida. Não ande por vista, ande por fé, pois a história que está sendo escrita na sua vida ainda está tendo uma continuação, meus amados. O que passou não se compara com a bênção que está por vir. Então, não ande por vista, ande por fé. Em nome de Jesus, fica na paz e que o Senhor te abençoe.